foi notícia absolutamente no mundo inteiro, dominou o noticiário global, e esse é um fato que nos traz uma atenção imensa, né? Bastidores aqui para vocês. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos falar sobre o Eduardo Bolsonaro de novo, isso porque ontem nós começamos o Paulo Figueiredo Show justamente falando sobre a decisão do deputado em se exilar nos Estados Unidos, e eu comentei longamente sobre esse assunto. Os cortes estão disponíveis, estão circulando na internet, então quem quiser assistir basta recapitular, mas eu quero recomeçar o programa de hoje falando de novo sobre o exílio do Eduardo Bolsonaro, porque tem muita coisa a ser comentada. Primeiro eu queria falar sobre a repercussão internacional que o exílio do deputado teve. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo acabei de sair da televisão aqui nos Estados Unidos, da One American News, do programa da Chanel Ryan, falando sobre o exílio do deputado Eduardo Bolsonaro e as consequências desse exílio. Mas não foi só na televisão americana que este assunto foi um assunto central. Na mídia brasileira ontem foi completamente dominada por esse assunto em todos os veículos. E não foi também só a mídia brasileira. Nós separamos aqui uma série de reportagens sobre o exílio do Eduardo, e aí vocês tirem as suas próprias conclusões sobre o quão grande essa repercussão foi. Vejam, até o esquerdista, o The New York Times, estampou a seguinte reportagem: filho de Jair Bolsonaro diz que vai buscar asilo político nos Estados Unidos. O subtítulo diz que o Eduardo planejou ficar nos Estados Unidos alegando perseguição no Brasil. Não, alegando. Alegando. Já vamos falar mais sobre isso. Aliás, uma pequeno ajuste aqui. Existe uma diferença entre asilo e exílio. Asilo tem a ver com proteção imigratória, e exílio tem a ver com o fato de você sair do país, do seu país, para buscar refúgio em outro lugar. Então, asilo é uma questão imigratória. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é buscando exílio e não asilo. Isso é comum entre os veículos de mídia. Eu faço essa distinção aqui para vocês entenderem por que o Eduardo Bolsonaro tem diversas opções de vistos aqui nos Estados Unidos. Pode até utilizar a Imigrex, que você também pode utilizar, link aqui na descrição, mas pessoas qualificadas como o deputado Eduardo Bolsonaro não têm dificuldade em obter visto para residirem dentro dos Estados Unidos. Então não é uma questão de asilo, é uma questão de exílio, né? Então, além do The New York Times, a Reuters, uma outra agência esquerdista de notícia, uma das maiores do mundo, filho de Bolsonaro deixa cargo no Congresso para construir apoio nos Estados Unidos. Disse também outra agência grande de notícia, Associated Press, deputado filho de Bolsonaro anuncia realocação para os Estados Unidos enquanto seu pai enfrenta perigos legais. Tudo que sai na Associated Press e na Reuters é muito replicado por outros veículos, inclusive no Brasil o próprio Estadão e outros veículos replicam o que sai nessa agência, a Terra e por aí vai. Bloomberg diz: filho de Bolsonaro deixa o Congresso e se muda para os Estados Unidos em meio a conflito com o juiz. Vejam, até no Japão, The Japan News, filho de Bolsonaro deixa o cargo no Congresso para construir apoio nos Estados Unidos. E não parou nos jornais. O Foro de Madrid, que é uma aliança internacional de líderes e entidades e partidos políticos em defesa da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, eles publicaram também uma nota oficial. Diz a nota: pronunciamento. O regime de Lula da Silva ameaça Eduardo Bolsonaro e intensifica a escalada repressiva.
As ameaças de encarceramento, incluindo a apreensão de passaporte contra o deputado Eduardo Bolsonaro, são uma clara demonstração da perseguição e do assédio que brasileiros continuam sofrendo nas mãos de Lula da Silva e do juiz Moraes, figura-chave na campanha da repressão. E o mundo inteiro tem um pouco de dificuldade de entender que no Brasil, é uma jabuticaba brasileira até agora, quem manda de fato é o Alexandre de Moraes, né? O Lula só está no poder porque o Alexandre de Moraes o trouxe de volta. Então não é como se o Moraes agisse. Eu tenho muita dificuldade de explicar isso aqui, tenho que explicar melhor para o pessoal do Foro de Madrid. Aqui nos Estados Unidos as pessoas já estão começando a entender. Não é que o Moraes é uma figura-chave na campanha de repressão do Lula. É que o Lula é uma figura dentro do regime capitaneado pelo Alexandre de Moraes. Eu acho que até no Brasil as pessoas, né, vão para a rua, fora Lula, fora Lula. Fora Lula é uma consequência eleitoral. O problema do regime está centrado no Alexandre de Moraes, que obviamente não é o único expoente desse regime, né? A Globo News estava noticiando, não vou colocar aqui no programa de hoje, mas hoje estava a Daniela Lima dizendo sobre um jantar em homenagem ao Pacheco, onde estavam na casa do Alexandre de Moraes 7 ministros do STF, o próprio Paulo Gonet, que é um dos que deve ser os próximos alvos de sanção depois do Alexandre, o Alcolumbre, o Mota, quem mais? Não sei quantos ministros do STJ, enfim, o próprio Alckmin, toda essa figura, todo esse aparato que é o que a gente chama de establishment, né? O que a gente chama daquelas pessoas que estão no poder de alguma forma, que são cúmplices desse regime. O Alexandre é a figura central e, não coincidentemente, esse jantar aconteceu na casa dele, mas não é como se ele fosse parte do sistema, ele é a figura central e o homem que capitaneia o sistema. Continua o release, não sei como é que chama esse troço, a nota do Foro de Madrid. Bolsonaro suspendeu seu mandato parlamentar, está falando do Eduardo, na Câmara dos Deputados para evitar uma detenção ilegal por parte do regime. Ele decidiu permanecer nos Estados Unidos para continuar sua intensa campanha de denúncias junto aos junto a governos, parlamentos e outras instituições democráticas sobre os ataques aos direitos humanos e às liberdades constitucionais básicas cometidos pelo regime da Silva e do juiz Moraes. Esse fato confirma a tendência autoritária do governo de Lula, fruto do seu medo da perda de apoio popular entre os brasileiros, vamos falar sobre isso, e de suas tentativas de impedir qualquer possibilidade de um governo que restaure a liberdade, a ordem e o respeito aos direitos humanos. Em Madrid, 19 de março de 2025. Fala pessoal! Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Bom, tá. E eu acho até, João, que você foi tímido, porque saiu também em outros grandes jornais americanos, tinha bem mais repercussão na imprensa para colocar nesse assunto. Saiu o New York Times, Associated Press, Bloomberg, Reuters, etc., Japão, Madrid, mas saiu em bem mais lugares que a gente poderia ter listado aqui. Fato é, mas a moral da história para você está estabelecida, foi notícia absolutamente no mundo inteiro, dominou o noticiário global, e esse é um fato que nos traz uma atenção imensa, né? Bastidores aqui para vocês. Claro, já está dentro do Globo, e o Globo até disse que eu fui a fonte da notícia para eles, e é absolutamente verdade, porque me perguntaram se a Casa Branca estava sabendo do que tinha acontecido e se eles tinham sido consultados antes. É claro que foram consultados, é claro que já nas últimas semanas, na reunião na semana passada que nós tivemos lá, nas reuniões, nós avisamos que essa era uma possibilidade e algo que estava sendo estudado. O Eduardo ainda não tinha batido o martelo nesse assunto, mas era uma possibilidade que estava sendo estudada e a gente ouviu como eles viam esse assunto. Então seria tolice imaginar que nessa altura do campeonato um movimento desse teria sido tomado sem que houvesse respaldo para que esse movimento fosse tomado.
E aí o presidente Bolsonaro, claro que o Trump daria asilo para o Eduardo. Volto a dizer, Eduardo não precisa de asilo. Eduardo tem condições imigratórias de ficar aqui dentro dos Estados Unidos e não há nenhum tipo de extradição possível. Ele se torna imune aqui dentro dos Estados Unidos a qualquer ação do Alexandre de Moraes, da mesma forma que eu me encontro. Uma vez que você está aqui legalmente, como residente permanente, como cidadão americano, ou de alguma outra forma mais definitiva, você se torna intocável pelo governo brasileiro sob estas acusações. Claro que se você cometer de fato algum crime que seja crime nos dois países e que esteja previsto dentro do acordo de extradição, você poderia ser extraditado. Mas nós já vimos, como no caso do próprio Alan dos Santos, este sim, sob asilo e exílio, os dois, que o governo americano, nem mesmo debaixo de Joe Biden, cooperava com esse tipo de coisa. Então nós temos uma situação onde Eduardo Bolsonaro está protegido, está seguro dentro dos Estados Unidos. Não só está seguro, como está dedicado a essa causa, como nós já falamos ontem, já temos várias reuniões marcadas para a semana que vem, e além disso, além de protegido, dedicado, ele traz um enorme peso. Uma das coisas mais importantes que acontece nas reuniões que nós participamos é que eu sento na mesa e digo, não é que eu estou trazendo aqui algo que eu ouvi falar, eu sou a prova encarnada da ditadura brasileira. Eu sou um jornalista que, trabalhando em solo americano, protegido pelas leis americanas, tive o meu passaporte cancelado, os meus bens bloqueados e até hoje sequer fui ouvido pelo regime Moraes. Eu sou a prova de que isso acontece. Eu sou um jornalista que aparentemente fui denunciado por golpe de Estado por reportar o que estava acontecendo nos bastidores dos militares brasileiros. Eu sou a prova. Agora, além de mim, além desta prova, existe a outra prova que é mais espetacular do que essa, que é: eu sou o deputado federal mais votado da história do Brasil e eu me licenciei do meu mandato porque estava sendo perseguido. Então nós temos, além de tudo isso, uma prova viva que traz uma enorme atenção e consubstancia o que a gente está falando. A coisa é tão séria que um congressista optou por abrir mão do seu mandato para ficar seguro nas terras americanas, com todas as consequências que isso traz. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.